Em 1900, o então rei da Itália foi assassinado em um ato de vingança. Vingança por um massacre que aconteceu em Milão anos antes. E o rei em questão que eu tô falando é o Umberto I. Ele foi o segundo rei da Itália unificada e ele assumiu o país completamente caótico. Que, no caso, ele governou com uma mão de ferro bem mal vista. Nesse episódio, então, eu vou te contar tudo sobre Umberto I. Vou te contar sobre sua vida pessoal e sobre o seu reinado, além de te falar tudo o que estava acontecendo na Itália enquanto ele nascia, crescia e, enfim, fazia as coisas que não eram muito bem vistas. Para além disso, eu vou te contar o que você pode visitar em Monza, na Itália, para conhecer mais dessa figura que é tão polêmica na Itália, mas que eu preciso te contar que tem inúmeras ruas e praças e coisas em homenagem a ele em todo lugar. E esse episódio aqui, gente, na verdade ele não foi pedido de ouvinte, mas ele foi escolhido pelos apoiadores da categoria Detetive Viajante. Pra quem não sabe, pra quem é novo aqui, a gente tem planos de apoio aqui no Passaporte pro Crime, e um desses planos é a categoria Detetive Viajante, que dá acesso ao grupo no WhatsApp exclusivo. Nesse grupo é onde eu peço pros apoiadores escolherem os episódios extras do mês, né? Que vão ser os exclusivos para apoiadores. E dei porrada no microfone, nem começou o episódio. Mas, entretanto, todavia, porém, às vezes eu também peço uma ajudinha aqui e ali sobre um tema, um episódio específico, e aí batendo um papo ali com os apoiadores, eles falaram pra eu trazer esse episódio aqui do Umberto I. Então eu achei que seria uma boa ideia trazer esse episódio pra todos vocês e deixar aqui meu agradecimento público a todos os ouvintes, mas também todos os apoiadores e todos os detetives viajantes. Se você também quer fazer parte desse grupo, é só acessar um dos links que tá na descrição do episódio e apoiar o podcast. Você pode fazer isso pelo Orelo, pelo Patreon ou pelo Apoia-se. Dito tudo isso, chega de enrolação e bora pra esse episódio. Eu sou Andressa Esfer e esse é o Passaporte pro Crime, um podcast que vai te trazer histórias de crimes, suspense e aquelas histórias meio macabras de várias partes do mundo. Alguns desses lugares eu conheci, outros eu espero conhecer em breve. Umberto I nasceu em 14 de março de 1844 em Turim, na então capital do Reino da Sardenha. Ele era filho de ninguém mais, ninguém menos que Vittorio Emanuele II, que sim, a gente tem um episódio extra para apoiadores sobre, e Adelaide da Áustria. E quando o nosso personagem principal da vez nasceu, a Itália estava dividida em vários reinos. Inclusive, sendo bem fiel à história aqui, a Itália nem se chamava Itália oficialmente nessa época. A região que conhecemos como Itália, na verdade, estava dividida em vários estados independentes e soberanias. Eram esses estados: o Reino da Sardenha, onde o Umberto nasceu, os estados papais, que ficavam ali na região de Roma, o Reino das Duas Sicílias, que era formado pelo sul da península e a ilha da Sicília, o Reino Lombardo-Vêneto, que era dominado diretamente pelo Império Austríaco, e vários outros ducados e principados no centro-norte da região. E na década de 1840, digamos que estava rolando a maior tensão entre esses estados. Ideias de unificação e movimentos constitucionais já estavam circulando aqui e ali e dando uma animada na galera. Muitos queriam tirar os Habsburgo, a Áustria, de cena e unificar ali toda a região. Mas claro que não era tão fácil assim. Então o nosso personagem principal, ele nasce assim no meio disso tudo. Dessa animação toda. Só que não só isso, ele nasce no meio de uma família muito importante e muito poderosa. Isso porque o seu pai, o Vittorio Emanuele II, fazia parte da Casa Saboia, que governava o Reino da Sardenha. Vittorio era o príncipe de Piemonte nesse momento, mas ele era o herdeiro ali na linha de sucessão do trono do reino. E a sua mãe, no caso, era da linhagem dos Habsburgo, que carregava um peso enorme. Claro, se você percebeu bem, rola sim uma ironia aqui no meio, porque os estados da Itália estavam sim tentando tirar os Habsburgo de cena, já que eles ocupavam parte ali da região. Mas não tinha como negar, o nome Habsburgo era extremamente forte nesse período em toda a Europa. Então o casamento entre os dois, entre os pais do nosso personagem principal, ele era assim estratégico, ele era assim político e de fato assim, ele criava um casal muito forte. E o casal, ele teve vários filhos juntos, mas logo o segundo filho foi Umberto I, um menino. Sim, gente, Umberto I era o primeiro filho homem, o que significava que ele era o herdeiro de tudo aquilo que o seu pai conquistasse. Então dá pra imaginar, o tamanho da festa que foi quando Umberto I nasceu. E bom,
Nisso tudo, o tempo foi passando, aquelas coisas todas aqui do podcast. E tava tudo lindo, tava tudo certo, com, né, todas as ressalvas aí que tem pra ressalvar, adorei essa frase. Até que a gente chega em 1848, quando Humberto I completa seus 4 aninhos de idade. Nesse fatídico ano, aconteceu ali na região a chamada Revoluções de 1848, ou a Primavera dos Povos. Essas revoluções, no plural, atingiram praticamente toda a Europa, mas na região da Itália, digamos que os estados, eles tiraram do papel toda aquela ideia de tirar os Habsburgo de cena e unificar o país. Ou, quer dizer, né, eles tentaram fazer isso. Então rolaram várias revoltas liberais e nacionalistas na região, e o Reino da Sardenha entrou na dança. A questão é que a pessoa que estava à frente do Reino da Sardenha nessa época não teve resultados muito positivos. E no caso aqui, essa pessoa era o avô do Humberto I. Ele perdeu umas batalhas importantes e tudo mais, e um tempo depois ele renunciou do trono, colocando Vittorio Emanuele II no seu lugar. Beleza, né? Péssimo final para avô e para a causa italiana como um todo, mas ótima notícia para Humberto I. Isso porque quem assumiu o lugar do seu avô foi o seu pai, e isso significava que Humberto I era o próximo na linha de sucessão do trono do Reino da Sardenha. E assim, gente, eu preciso te contar que por mais que o Reino da Sardenha tenha perdido umas batalhas aqui e ali, essas coisas todas, o sentimento de unificação, ele não se perdeu, tá? Muito pelo contrário, ele só se fortaleceu. Tanto que foi só uma questão de tempo até a família do nosso personagem principal de hoje perceber que seria o Reino da Sardenha que lideraria essa unificação da Itália. Então, Humberto I, ele já começa a ser treinado para esse momento, né? Preparado para esse momento. Então, desde novo, ele já recebe uma educação, assim, muito voltada para a parte militar da coisa. Para a família, pouco importava a parte intelectual. O que eles queriam era que o Humberto I ele fosse um príncipe soldado. Então, que ele fosse disciplinado, que ele fosse obediente, que ele fosse austero. Adoro as palavras que eu encontro para trazer aqui. E nisso ele recebeu mesmo uma educação voltada para a vida militar, para a disciplina, para o catolicismo tradicional e para os ideais da Casa Saboia. Há quem diga que por 6 horas do seu dia ele praticava exercícios militares, equitação, esgrima e manejo de armas. Porque sim, mesmo sendo pequeno, ele já estava aprendendo a manejar armas. E por outro lado, na parte mais teórica da coisa, ele aprendia história militar, geografia, matemática prática, religião e moral tradicionalista. E ainda sobre a sua vida pessoal dentro de casa, registros da época alegam que os pais do Humberto I eram bastante ausentes. A sua mãe, no caso, era super amorosa, só que ela tinha uma saúde muito frágil, então entre as gestações, que foram 8 no total, ela ficava de repouso longe dos filhos. Já o seu pai, ele se dedicava praticamente 100% ao seu trabalho e pouco dava atenção para os filhos. Mas o pouco que ele dava de atenção, se sabe que ele era bastante rígido e militarista. Então o Humberto, gente, ele cresce em todo esse ambiente, né? Respirando principalmente nacionalismo, essa aversão à Áustria e aos Habsburgo, além de ter toda a questão da disciplina militar e essa visão também mais autoritária do Estado, né? Mas não só isso, né? Como eu comentei antes, ele realmente estava crescendo em um reino da Sardenha que estava, de fato, se preparando para ser o centro da unificação italiana. E bom, alguns anos se passam nessa, com tudo isso que eu comentei, até que a gente chega no ano de 1855, quando Humberto I ele perde vários parentes importantes, dentre eles a sua própria mãe. Ela morre pouco depois de dar à luz ao seu 8º filho, e essa perda, gente, abala muito o Humberto I. Ele tinha só 11 anos na época, mas assim, digamos que ele precisava voltar o que ele estava sendo treinado para fazer. Então ele voltou até aula de equitação, esgrima e todas aquelas coisas que eu já comentei. Nessa altura da história, alguns historiadores falam que o Humberto I, desde cedo, já demonstrava ser muito disciplinado, muito corajoso e fisicamente competente. Mas ele não era um estrategista brilhante. E, acredite, isso vai ser importante para o futuro. Inclusive, esses historiadores também falam que o Humberto I era muito influenciável pelos generais mais conservadores. Assim, né, gente? A gente tem que lembrar que ele tinha 12 anos nessa época, mas tá, enfim, sei lá o que esperavam dele também. Até que então, a gente chega aos 16 anos de idade de Humberto I, quando ele vira coronel honorário. Esse título é, assim, um título de enorme peso para um jovem dessa idade, mas não era algo incomum na Europa dessa época. E em 1861, ele vira príncipe do Reino da Itália, porque sim, agora a gente tinha um reino unificado. Sim, meu povo, eu falei assim, do mais absoluto nada pode ter pego você de surpresa, mas em 1861 a Itália se unifica em um reino.
liderado exatamente pelo Reino da Sardenha. Isso significa, então, que agora a Itália é um único país, com Vittorio Emanuele II à frente ali. E, de novo, gente, se você quer saber mais detalhes da unificação e da vida do Vittorio Emanuele, tem episódio extra para apoiadores contando tudinho. E caso você não esteja reconhecendo, gente, Vittorio Emanuele é o nome da galeria Vittorio Emanuele em Milão, tá? Tanto que a história vem tudo daí, né? Na verdade, a história que eu quis contar e trazer ele para esse podcast veio por causa da galeria. Mas de volta a esse episódio aqui, então, sim, meus amores, a Itália estava unificada e sim, quem estava à frente do reino da Itália era ninguém mais, ninguém menos que o pai do nosso personagem principal, o Vittorio Emanuele II. E aí, pode parecer que estava tudo lindo, tudo certo, eles finalmente conquistaram tudo que eles queriam. Nossa, posso subir os créditos desse episódio aqui? Mas, na verdade, não. Isso porque, gente, esse novo país, esse novo reino, ele era, assim, bastante instável, dividido e incompleto, porque ainda faltava Vêneto e Roma. Vêneto, no caso, ainda estava na mão dos austríacos, enquanto Roma estava nas mãos do Papa, só que era ali protegido pela França. Então digamos que assim, o objetivo principal, ele foi alcançado, mas ele foi alcançado um quê? Uns 80%? Faltou um finalzinho ali, faltou um toque final. E digamos que o Humberto I, ele seria uma figura extremamente importante para concluir esse objetivo, assim, 100%. E enquanto o reino da Itália tava lá tentando, mexer os pauzinhos para entender como que eles iam conquistar essa parte do território que tava faltando, a gente chega em 1866. Nesse fatídico ano, estoura a Guerra Austro-Prussiana, em que a Prússia e a Áustria estavam lá se batendo para ver quem ia dominar os estados germânicos. Só que aí, a Prússia, ela lembrou do quê? Ela lembrou que tinha ali um coleguinha que também não gostava muito dos Habsburgo, não gostava muito ali da Áustria, que podia atacar a Áustria por uma outra frente e que podia, de repente, ajudar a ganhar essa guerra. Pois ela lembrou de ninguém mais, ninguém menos do que a Itália. A Itália, então, é convidada para entrar nessa guerra e eles super topam, já que, assim, eles tinham o objetivo de tomar Vêneto, que estava na mão da Áustria. Só que a questão aqui, gente, é que o exército italiano ainda era super inexperiente e fragmentado. Os oficiais ali, eles não se comunicavam bem ainda e, assim, era um verdadeiro caos. Enquanto isso, do outro lado do tabuleiro, o exército austríaco era, assim, fortíssimo e super bem estabelecido no território italiano. Então todo mundo sabia que não seria uma batalha fácil, mas ela precisava acontecer. É quando então Humberto I é convocado para liderar uma divisão do exército, isso aos 22 anos de idade. No dia 24 de junho de 1866, então, o exército italiano chega ali na região de Vila Franca pronto para a batalha, tendo praticamente o dobro dos soldados austríacos. E eles perdem. E assim, gente, não é que eles perdem do tipo, nossa, que pena, eles perderam, foi por pouco. É do tipo, eles saem humilhados. O Humberto I, ele demonstrou, assim, muita coragem durante a batalha. Tanto que, assim, ele foi pra linha de frente, ele se meteu numas situações ali que tava, tipo, todo mundo atirando nele e ele tava lá fortemente rebatendo as coisas tudo, tipo, ele não se escondeu nem nada do gênero. Mas ele se mostrou um estrategista bastante fraco, assim, tipo, sem conseguir dar instruções claras, sem saber se comunicar e umas paradas assim. Isso fez com que a sua divisão, ela ficasse mal coordenada, mal posicionada e bastante, assim, desarticulada. Assim, gente, aqui eu preciso te contar que historiadores dizem que o Humberto I ele não foi o responsável pela perda dessa batalha. Quer dizer, que as ordens vinham de cima e que as estratégias também já não estavam legais, enfim. Mas o que é consenso é que ele também não se destacou positivamente nessa batalha. E nisso, a Itália sofreu uma derrota, assim, pesadíssima, com o exército tendo que recuar e recuando também de maneira bastante desorganizada, tipo uma bagunça, o que só meio que queimou a imagem do exército. E só para finalizar esse ponto, antes de seguir com o episódio, eu preciso te contar que a Prússia venceu a Áustria e a Áustria topou ceder Vêneto de volta para a Itália, tá? Tipo ali, assim, tô simplificando muitas paradas, tá? Mas na negociação e tudo mais, tipo, deu Vêneto de volta para a Itália. Então, assim, o objetivo final, ele foi alcançado, que era recuperar essa região. Mas, digamos que não foi por mérito próprio da Itália, né? E só para reforçar também um ponto com relação a tudo isso, assim, gente, essa batalha, ela era muito importante não só para recuperar esse território e tudo mais, mas, assim, para começar a construir a imagem de Humberto I para a população italiana, porque queriam que ele fosse o príncipe soldado, o herói nacional e tudo mais.
e o tiro saiu pela culatra. Mais tarde, a imprensa italiana ia fazer exatamente de tudo para reconstruir essa imagem do Umberto I, trazendo alguns pontos que foi exatamente os pontos que eu trouxe aqui. Quer dizer, que ele foi extremamente corajoso e que a perda da batalha não foi culpa dele, todas essas coisas assim. Mas o que eu preciso que você guarde disso tudo, dessa batalha, é que sim, ela era muito importante nesses dois âmbitos, né? E que, assim, depois da batalha, por mais que a Itália tenha recuperado o território e tudo mais, a imagem da monarquia já não estava muito bacana, a imagem do exército se perdeu bastante, e o país que estava recém-unificado ainda enfrentava muitos problemas. E enfim, se você é ouvinte de longa data aqui do podcast, você sabe que tem uma coisa que a monarquia adora fazer quando precisa se fortalecer, quando precisa melhorar a sua imagem, aquelas coisas todas, uma festa. Fazer uma festa e tal pra, cair nas graças do povo e tudo mais. Sim, eu estou falando de um casamento. A monarquia adora fazer um casamentozinho para se fortalecer, para melhorar essa imagem. E no caso da Itália não foi diferente. Então, nessa altura do campeonato, nessa altura da história, digamos que chegou a hora de arranjar uma esposa para Umberto I. Assim, o Umberto I ele já estava na idade para se casar mesmo, né? Mas a Casa Saboia olhou ali e falou, bom, acho que agora pode ser um bom momento da gente arranjar uma esposa que seja, assim, bastante carismática e que agrade o povo para ajudar a fortalecer a nossa imagem, porque ela tá um pouquinho xoxa capenga. E aí começa, então, a busca pela pretendente de Umberto I. Aqui eu preciso te contar que, assim, tinha uma lista gigantesca, pra variar, né, porque monarquia, e eu preciso te contar que o Umberto I, ele não tava nada feliz com as pretendentes dele, porque, no caso, ele era apaixonado por uma mulher, e essa mulher não tava na lista. Mas, eventualmente, ele se casou. Ele se casou em 1868 com Margherita de Saboia, sua prima de primeiro grau. A Margherita era super charmosa, super carismática, culta, inteligente e, principalmente, super devota à Casa de Saboia. Foi só uma questão de tempo, então, até ela conquistar o povo italiano e fazer com que o povo começasse a gostar também do Umberto. E não só isso. Em 3 anos, eles tiveram seu primeiro filho, que já nasceu um homem, o que só fez com que o povo italiano ficasse mais animado ainda com aquele jovem casal. Só que, claro, como sempre, nem tudo era flores. Isso porque um dia, belo dia, meu povo, reza a lenda, reza a fofoquinha, que Margherita flagrou o seu marido, vulgo, a.k.a., enfim, Umberto I, ali com aquela moça que ele era apaixonado e que ele não pôde se casar. E nisso, gente, a Margherita ficou completamente possessa. Ela começou a ameaçar voltar para casa da sua mãe, ela ameaçou um monte de coisa, ao que o sogro dela, o Vittorio Emanuele II, que ainda estava vivo, muito obrigada, calma aí, vamos lembrar da existência dele, tentou controlar a situação e ficou falando várias para ela, tentando acalmar ela e tudo mais, porque assim, a monarquia não aguentaria um baque desses, tá? Lembrando aqui que a Margherita era queridíssima pelo povo italiano. Então, se vazasse aí o que tinha acabado de acontecer, digamos que a situação ia ficar bem feia para a monarquia. E bom, digamos que Margherita aceitou ficar, mas não sem bater o pé e se opor a tudo que estava acontecendo e mostrar sua indignação e tudo mais. Mas o Vittorio Emanuele conseguiu convencer ela de que tudo estava bem. Assim, do tipo, vocês entenderam. O casal, no final das contas, gente, realmente só teve um filho, que foi o Vittorio Emanuele III, e eu adoro a criatividade dos nomes, essas coisas todas, e talvez esse seja exatamente o motivo. Quer dizer, na frente do povo, os dois eram um casal sólido, símbolo de uma família afetuosa, assim, exemplares mesmo, com a Margherita até sendo homenageada na pizza Margherita, de tanto que o povo amava ela. E o Umberto I também era visto como tal, príncipe corajoso e tudo mais. Enfim, eles eram, assim, a família do comercial de margarina na frente do povo italiano. Mas, por trás dos panos, os dois sequer viviam juntos. E enquanto toda essa treta na vida pessoal do nosso personagem principal rolava, a treta na Itália também seguia rolando. Quer dizer, eu não sei se você prestou atenção aqui, meu amorzinho, mas Roma ainda não fazia parte da Itália unificada. E o Vittorio Emanuele II, que ainda estava no poder, por favor, obrigada, queria que fizesse. Em 1870, então, a França, que até então defendia Roma, precisou retirar suas tropas. E a Itália viu aí uma oportunidade. Roma, então, foi invadida e logo anexada ao país, mas não sem antes o Papa, que era quem comandava Roma,
excomungar a família real e quem colaborasse com o Estado italiano. Isso então, gente, só coloca a cerejinha no bolo do caos que a Itália estava vivendo. Porque assim, criou uma baita tensão entre a monarquia e a igreja. Lembrando que nessa época a religião era super importante. Logo então, a monarquia decide enviar o Umberto I, a Margherita e o filho deles para viver em Roma, exatamente para representar assim a família imperial italiana e ver se eles conseguiam conquistar o povo e acalmar a situação por ali. E bom, é exatamente isso que acontece. Reza a lenda que a Margherita, ela conseguiu conquistar tanto o povo italiano, ao ponto de que, quando Vittorio Emanuele ia visitar Roma, a galera tava nem aí pra ele, ia todo mundo ver ela. E agora então, com a Itália finalmente unificada, quer dizer, com todos os territórios fazendo parte do reino da Itália, aquelas coisas tudo, o tempo se passa com o Vittorio Emanuele ali à frente desse reino, tentando agora se aproximar das principais monarquias da Europa, enfim, né, seguindo fazendo a sua politicagem. Até que a gente chega em 1878, quando o Vittorio Emanuele simplesmente morre. E no que ele morre, meu povo, para alguns morre também o símbolo do Risorgimento, esse movimento de unificação da Itália. Mas bom, o Vittorio Emanuele II morreu e quem assumiu o poder foi o nosso personagem principal e a Margherita. No dia 17 de janeiro de 1878, então, Umberto I é nomeado Rei Umberto I de Saboia. E nisso, ele assume uma Itália que não estava muito bem das pernas. Nessa altura do campeonato aqui, gente, a Itália já estava unificada há 17 anos, que ainda é bem pouco tempo. E ela era marcada por enormes desigualdades regionais, repressões militares duríssimas contra movimentos populares, isso principalmente no sul do país, e era também dominada por governos bem conservadores, o que, por sua vez, não agradava republicanos, socialistas, anarquistas, o movimento operário nascente e maçons também. Em outras palavras aqui, gente, toda aquela energia, aquela animação com o movimento de unificação da Itália já não estava mais lá, não. Sim, tinha algumas pessoas que curtiam a monarquia e que curtiam a ideia de tipo, a Itália toda se unificou e nós temos um rei, que legal, lindo, maravilhoso, mas movimentos anti-monarquia agora começavam a crescer. E na parte externa, eu preciso te contar que a Itália também estava bem enfraquecida. Ai, gente, a efeitos de curiosidade aqui, eu quero trazer um ponto, um elemento, para mostrar também como que estava o clima dentro da Itália com relação à religião. Que lembra que eu falei que tinha treta? Pois é, ainda continuava a treta agora com Humberto I. A coroação do Humberto I, ela não foi uma coroação comum, exatamente por conta da treta com a religião que estava acontecendo em Roma. Quer dizer, a coroação dele não teve coroa e não teve nenhum ritual católico, exatamente por conta da treta com o Vaticano, que ainda estava revoltadíssimo com a tomada de Roma. E bom, ele segue fazendo tudo isso, fazendo todas essas coisas tudo, e o tempo vai se passando, como sempre aqui nesse podcast. Até que a gente chega em novembro daquele ano. Sim, gente, novembro daquele ano, meses depois do cara ter assumido o poder. O Umberto e a Margherita, no caso, eles estavam fazendo um tour pela Itália, né? Assim, algo comum, né? Eles estavam visitando várias cidades, eles estavam visitando pessoas importantes, enfim, fazendo aquelas politicagem toda que a gente sabe que acontece. Até que, então, algo muito estranho acontece. E agora acontece duas vezes, né? Podia ter feito um drinking game e aí vocês davam um shot agora quando eu falei acontece duas vezes. No caso, em uma das cidades por onde eles passavam, um cara tentou se jogar em cima do Humberto I. Mas aí seguraram o cara e passou. Ele tropeçou, sei lá, seguiu o baile. Até que então, no dia seguinte, ao chegar em Nápoles, o Umberto, a Margherita e o filho do casal estavam numa carruagem aberta, passando assim no meio da multidão, quando de repente um homem se aproximou com uma faca e foi pra cima do rei. A questão é que o Umberto ele conseguiu se defender e nisso um oficial tentou conter o cara. No final das contas, o cara em questão era um anarquista chamado Giovanni Passananti e ele conseguiu ferir o oficial antes de ser detido. O Umberto I só sofreu um ferimento leve no braço e pouco depois ele ficou sabendo que aquele primeiro cara que tentou se jogar em cima dele no dia anterior também era um anarquista e também queria atentar contra a sua vida. Na verdade, parece que existiam anarquistas que estavam planejando atacar o rei em diferentes cidades por onde ele tinha passado. E no caso, gente, esse atentado mais grave que aconteceu em Nápoles, que era uma das cidades mais miseráveis daquela época. Então, quando o rei chega para visitar a cidade, cheio dos luxos e daquela riqueza toda, enquanto a população de lá literalmente estava passando fome, digamos que isso só causou um turbilhãozinho maior aí entre anarquistas e outros grupos. Mas enfim, seja como for, fato é que rolou
essa tentativa de assassinato, ao que o Passanante, né, o responsável, ele foi preso e ele foi condenado à prisão perpétua, o que intelectuais, socialistas e tudo mais acharam que foi uma pena muito forte e começaram a manifestar contra o que estava acontecendo. Mas nada disso deu em nada, porque o Passanante realmente foi preso e nisso ele enlouqueceu na prisão e ele acabou morrendo. E gente, foi assim, com esse pezinho esquerdo, que o Humberto I já chegando no poder da Itália. E o seu reinado, ele foi marcado assim por vários fatores, dentre eles o militarismo, uma política externa bastante agressiva, mas cheia dos fracassos também, uma política interna conservadora e cheia das tretas e repressões. Sim, repressões como algo à parte, e você já vai entender o porquê. Começando pelo começo, no quesito da política externa, o Humberto I queria que a Itália entrasse para o clubinho das grandes potências europeias. Então, por um lado, ele apoiou a colonização da Eritreia, Somália e a tentativa de colonizar a Etiópia, que no caso falhou, e a Batalha de Adwa, durante a guerra na Etiópia, ficou conhecida como um dos maiores fracassos militares da história italiana. E por outro lado, para além das colonizações, ele também fez alianças com outros impérios. No caso aqui, gente, eu tô falando de alianças com o Império Alemão e o Império Austro-Húngaro. Só que se você se lembra bem, o Império Austro-Húngaro era o grande inimigo da Itália, né? Então, quando Humberto I faz essa movimentação e se aproxima do até então inimigo, digamos que muitos grupos dentro da Itália ficaram bem bravos. Já com relação à política interna, o Humberto I, ele apoiava muito, assim, a burguesia industrial, o exército, a monarquia centralizada, políticas de ordem e repressão, tudo isso em um país que claramente precisava de e queria mudanças. Tanto que nessa época, a Itália tinha várias greves operárias, tinha uma pobreza extrema no sul do país, fome em massa, alta mortalidade infantil e emigração com E, pessoas saindo da Itália, exatamente por conta disso tudo. E por fim, mas de longe não menos importante, outro elemento, né, do reinado do Humberto I era a questão das repressões. Repressão, na verdade. Em 1898, uma crise econômica absurda, causada pelo preço alto do sal, o desemprego e a especulação do trigo, leva a protestos em massa em várias partes da Itália, principalmente Milão, Turim e Florença. Esses protestos eram protestos populares em sua maioria e não armados. A questão é que em Milão tinha um carinha, um general, chamado Fiorenzano Bava Beccaris, e ele pede para a monarquia a autorização para reprimir aquele protesto. E ele recebe a luz verde. O Bava Beccaris, então, declara estado de sítio e entra em Milão com um exército, usando canhões contra a população. Estima-se que mais de 100 pessoas foram mortas no que ficou conhecido como a repressão de Bava Beccaris, com alguns lugares falando que, na verdade, esse número chega a 300 mortos. E o que o Humberto I fez diante dessa repressão e de tudo isso que aconteceu? Pois bem, ele condecorou o general Bava Beccaris. O Humberto I, então, tem a sua imagem mais manchada ainda, porque agora ele é visto como assassino dos pobres, e ele inclusive recebe o apelido de Rei Canhão. E é aí, gente, que ele assina o seu atestado de óbito. Ele consegue se manter no poder por mais 2 anos, tá? Mas assim, eu preciso te contar que a Itália seguia exatamente nesse caos, mergulhada nesse caos, e com a população cada vez mais descontente com o reinado dele. Até que então, a gente chega no ano de 1900. No dia 24 de julho de 1900, o rei Humberto I, ele é convidado a Monza para celebrar, assim, para fazer uma cerimônia de encerramento de um evento esportivo que estava acontecendo por lá. Ele não era obrigado a ir, não, tá? Mas ele decidiu ir e ele se divertiu horrores, ele fez várias declarações, enfim, participou ali da cerimônia, do evento, tudo, fez o que um rei fazia ali e, enfim, viveu a vida normal. Até que às 10h30 da noite, ele olhou pra galera ali e ele falou: ai, gente, vou a mimir, deu minha hora, vou virar abóbora. E ele se retirou. Ele se retirou, então, e ele subiu na carruagem dele, que era essa carruagem toda aberta, ao que uma multidão se aglomerou no entorno dele. Lembrando aqui, gente, que óbvio, né? Por mais que tinha uma grande parte da população que não aprovava o reinado dele e tudo mais, tinha uma outra parte que aprovava, que gostava dele. Então, enfim, essa multidão que se aglomerou no entorno dele era exatamente aplaudindo, celebrando ele mesmo. Até que, então, se escuta o som de tiros. Não se sabe ao certo quantos, mas foram pelo menos 3.
Quando param, então, para entender o que tinha acabado de acontecer, o Humberto I cai de bruços ainda dentro da carruagem. O atirador logo foi identificado e foi agredido pela multidão, até que a polícia conseguiu chegar até ele e o prender. Enquanto tudo isso acontecia, a carruagem real com o Humberto I ferido saiu assim o mais rápido possível em direção ao Palácio Real de Monza, onde estava a Margherita e, enfim, toda a comitiva ali do rei. Reza a lenda que a rainha foi avisada do que tinha acabado de acontecer e que ela foi correndo assim para a porta de entrada do palácio, gritando desesperada, pedindo para que fizessem alguma coisa para salvar o Humberto I assim que ele chegasse. A questão, gente, é que o Humberto I ele chega no palácio já sem vida. A rainha então teria chorado copiosamente, ficado assim em estado de choque, né, completo estado de choque, se recusado a largar o corpo, enfim, mas realmente, né, precisavam dar andamento ao velório. O corpo do Humberto I, então, foi logo examinado por profissionais ali, que constataram que ele foi atingido por 3 tiros mesmo. Um no ombro, um no pulmão e outro no coração. Ele morreu de hemorragia interna causada pelo tiro que atingiu o seu coração. Aqui eu preciso te contar que existem outras versões da história que mudam algumas coisinhas, quer dizer, tem gente que fala que ele foi atingido em outras partes do corpo, mas ainda mantém o tiro no coração como sendo a causa da morte, e tem quem diga que na verdade ele não foi atingido dentro da carruagem e sim a caminho da carruagem, outros falam que foi saindo da carruagem, mas enfim, seja como for, o desfecho é o mesmo. E depois de examinado então, o corpo de Humberto I foi preparado para o velório privado que aconteceu naquela mesma noite em um dos salões do palácio. Enquanto isso, em Monza, o parque onde tinha acontecido o evento foi fechado, obviamente, e as pessoas foram para as ruas. Algumas pessoas foram para as ruas lamentar o que tinha acabado de acontecer, chorando copiosamente, e outras pessoas foram celebrar, mas assim, celebrar em silêncio. Com a morte do Humberto I, a Itália mergulhou num período de instabilidade política ainda mais grave do que estava tendo até então. Mas quem assumiu o poder eventualmente, né, foi o filho do Humberto I com a Margherita, o Vittorio Emanuele III, que deu início a um período assim mais brando da monarquia, mas que também teve muitas tretas. Mas assim, gente, mesmo tendo sido essa figura bastante polêmica, eu preciso te contar que o Humberto I, ele foi homenageado em inúmeras praças e ruas e afins em toda a Itália, principalmente durante o período fascista. Aliás, durante o período fascista, ele foi visto como, assim, um rei exemplar. Então, a figura dele voltou bastante à tona. Mas, mesmo assim, até hoje, cara, toda cidade que eu fui, principalmente, é que agora eu fui pra Sicília, mas toda cidade por onde eu passei tinha uma rua Humberto I. E normalmente era a rua principal da cidade. Acho que Taormina era a rua principal da cidade. Tinha outras também que era a rua principal da cidade. Isso, inclusive, foi uma brincadeira que a gente fez, eu e a minha família. Porque, assim, a gente ia andando com o mapa, e aí ou a gente ia para uma rua Vittorio Emanuele II, ou para a rua Humberto I, ou para a Via de Roma. Esses 3 nomes tinham em toda a cidade. E a gente até fazia esse joguinho entre nós, do tipo, adivinha o nome da rua para onde a gente vai ter que passar. E aí era um desses 3 nomes sempre. Mas tá, gente, antes de encerrar a história do episódio de hoje e ir para as dicas de viagem, eu quero te falar um pouquinho mais sobre quem foi o homem por trás do assassinato do Humberto I, né? Esse homem em questão, no caso, ele foi preso, e logo ele contou que ele era anarquista, que ele tinha imigrado para os Estados Unidos, mas ele voltou depois de ficar sabendo do que tinha acontecido em Milão. E nisso ele decidiu se vingar. Seu nome era Gaetano Bresci. Bresci foi julgado em 29 de agosto e ele foi condenado no mesmo dia à prisão perpétua. A questão é que ele cometeu suicídio no dia 22 de maio de 1901, enforcado em sua própria cela. Ou pelo menos é isso que as versões oficiais dizem. Porque há quem suspeite que, de repente, ele pode ter sido assassinado. Até porque existem rumores de que ele foi espancado pelos guardas enquanto ele estava preso. Enfim, gente, seja como for mais uma vez, fato é que Humberto I estava morto, o Bresci foi preso e depois se suicidou, e o que sobrou foi o legado desse reinado assim tão conturbado. E com isso, meus amores, eu encerro a história do episódio de hoje. História essa que eu achei muito, muito, muito interessante, exatamente pela forma como eu cheguei até essa história, né? Quer dizer, eu fiquei com a pulguinha atrás da orelha tão forte quando eu vi que toda a rua da Itália, toda a rua não, que várias cidades da Itália tinham uma rua chamada Humberto I. E aí, eu conversando com meus pais, eu falei, gente, deixa eu procurar quem foi Humberto I. E aí, assim, de cara, ele foi assassinado, ele foi um rei polêmico. Eu falei, meu Deus, olha aí um personagem do podcast na minha frente. E é exatamente por isso que eu amo esse podcast. Porque, assim, se não fosse pelo podcast, muito provavelmente eu não teria pesquisado o nome da rua. Talvez eu teria.
porque eu sou curiosa. Mas assim, eu não teria pesquisado com tanto afinco pra trazer pra vocês. E assim, a probabilidade de agora um de vocês se deparar com o nome Humberto I em algum lugar e aí ver se tem ligação com esse Humberto I da Itália, se é o mesmo cara, e aí saber a história por... Vocês estão entendendo? Assim, meu olhinho brilha com esse podcast, eu amo. Muito. Mas tá, pelo amor de Deus, vamos falar de dicas de viagem, que eu já tô até aqui sei lá, tá me dando uns ciricutico. Vamos falar de dica de viagem. Pra isso, então, gente, pra esse episódio, eu quis trazer dicas de Monza, tá? Porque foi em Monza que tudo aconteceu, então eu achei que seria interessante. O primeiro lugar que eu queria falar, então, é a Villa Reale di Monza, o Palácio Real de Verão, pra onde Humberto I foi levado e onde rolou o seu velório. É um lugar bacana, assim, gente, pra você ver logo de cara o luxo em que a monarquia vivia, enquanto o resto da Itália estava passando por todo aquele caos que eu comentei ao longo do episódio. E lá você consegue visitar, assim, aposentos usados pelo Humberto I e pela Margherita, além de outras estruturas ali do palácio. E eu digo estruturas porque, pelo que eu tava vendo, gente, parece que os cômodos, eles foram saqueados com o passar do tempo, com o passar da história. Então, tipo, vão ter vários cômodos vazios mesmo por conta disso. Assim, preciso te contar que essa foi uma questão bastante criticada, tá? Mas é aquela coisa, cabe a você entender se você gostaria de visitar o palácio ou não, sabendo que tem quartos vazios e enfim. Gente, só um parênteses aqui, que assim, agora que eu tô terminando de gravar o episódio, uma pessoa decidiu botar uma música no talo do lado de fora da minha casa, que mesmo com o isolamento acústico que eu tenho aqui, eu tô ouvindo a música do carro. Então, se você estiver ouvindo a música do carro, eu te peço perdão, licença poética, direitos autorais espero que não tenha, porque estamos usando a música, mas se não, enfim, é o que a gente tem, porque assim, a pessoa não sai daqui, então vamos ter que gravar com música. E aí, sobre coisas práticas, meus amores. Pra visitar o palácio, você precisa de ingresso. E assim, gente, vou ser bem honesta que o site deles, ele não é muito intuitivo, informativo sobre valores e como comprar e essas coisas assim, não. Tanto que assim, eu fui tentar simular comprar um ingresso antecipado, como eu sempre faço aqui pro podcast, e eu não encontrei onde. Mas eu acho que esse não é um lugar que costuma ficar lotado, então eu não vejo problema de, tipo, você chegar e comprar na hora, sabe? Mas de qualquer forma, eu trago essas informações pra vocês. E para além disso, pelo que eu tava vendo, parece que esse palácio tem uns jardins e umas outras coisas na área externa que parece que é de graça pra visitar. Então, enfim, trago tudo isso pra vocês porque de repente vocês vão até lá e aí, caso dê algum BO com o ingresso, que eu espero que não dê, pelo amor de Deus, aí pelo menos vocês veem a parte que é gratuita do lado de fora. E que beleza! Um outro ponto que eu queria trazer também sobre isso do palácio é que eu vi uma galera falando sobre um tour guiado. E aí ficou uma enorme confusão na minha cabeça. Primeiro que no site não fala nada, e segundo porque assim, eu vi umas pessoas falando que só pôde visitar o palácio fazendo tour guiado, e outras pessoas que não falaram absolutamente nada de tour guiado. Então ficou um enormíssimo de um ponto de interrogação na minha cabeça. E esse tour guiado era todo em italiano. De novo, gente, não ficou claro pra mim, não consegui entender, mas é aquilo que eu sempre falo pra vocês, do tipo, eu trago a dica inicial aqui, a pesquisa inicial. Se vocês realmente querem visitar, tentem procurar mais a fundo, tentem conversar com pessoas que já foram até lá, tentem, de repente, entrar em contato com eles pra tirar essas dúvidas, porque, né, queremos que vocês tenham uma boa experiência. E eu adoro que eu dou todas essas dicas, mas eu não faço isso, né? Porque, assim, haja a história da Bolívia, que eu não fiz isso, por exemplo. A história da Bolívia não foi minha culpa. Eu vou ficar me enganando assim pro resto da minha vida. Eu tô meio traumatizada de novo com a história da Bolívia, né? Tô falando muito sobre ela. Mas só pra terminar isso das coisas práticas dessa primeira dica, uma outra coisa que eu vi é que o horário de abertura, ele varia dependendo da época do ano. Então, de novo, quando você souber que você vai pra lá, se programa direitinho, vê o horário. Isso sim, acho que tava claro no site deles, o horário de abertura. Tanto que tinha a parte que falava que era de graça, mas o resto do compra de ingresso que eu não consegui achar muita informação. Já a segunda dica que eu queria dar, gente, é a Capela Expiatória, que fica perto ali da Vila Reale. Essa capela é um monumento ao rei Humberto I, exatamente porque ela foi construída onde ele foi assassinado. O Vittorio Emanuele III, o filho do Humberto, mandou erguer esse monumento em homenagem ao pai. Isso pra mim, gente, já é uma baita de uma dica, porque é do tipo, você está pisando onde a história aconteceu. Isso pra mim é surreal. Mas pelo que eu vi também parece que a capela é meio interessante por dentro. Isso porque, gente, eu vi umas pessoas falando que ela é bem macabra, mas eu vi outras pessoas falando também que ela é super bonita e elogiando super, enfim. Acho que é aquilo, né? É só indo mesmo pra tirar suas próprias conclusões, mas eu achei muito interessante essa galera que falou que era meio macabra e eu fiquei muito curiosa pra ir ver o porquê. Um ponto só que eu vi de crítica é que as pessoas que foram até lá falaram que o espaço e que a capela mesmo não parece estar muito bem cuidada.
Mas, enfim, foi só isso mesmo que eu vi. E aí, gente, sobre coisas práticas, pelo que eu tava vendo, a entrada nessa capela é gratuita, mas ela tem uns horários muito estranhos de abertura e fechamento, tá? Quer dizer, é mais de fechamento no caso, mas do tipo, parece que de sexta e sábado ela fica aberta até mais tarde, beleza? Mas que durante a semana ela fecha às 2 horas da tarde. E assim, nós que estamos turistando, a gente vai às 2 horas da tarde visitar coisas. Então eu trago esse adendo porque realmente, assim, teve até uma capela que isso aconteceu, uma igreja que a gente foi visitar. Onde que foi? Acho que foi em Siracusa. Que a gente chegou e deu com a cara na porta, porque ela fechava às 2 horas da tarde. E aí, assim, choque, entendeu? Então eu trago isso aqui pra vocês. Ah, e aí parece que na primeira e na terceira quinta-feira de cada mês ela fica aberta até mais tarde também. Entendeu? Porque eu falei que assim, você precisa entrar pra ver, entendeu? Quando você souber que você vai pra Monza, se você quiser visitar, aí você precisa se organizar direitinho, porque tem todas essas questões aí no meio. Mas, no geral, é aquilo. Eu achei uma dica muito legal por ser onde a história aconteceu. Eu achei muito legal porque é um monumento em homenagem ao personagem principal de hoje. E eu achei muito legal porque uma galera falou que é macabra e eu queria muito entender o porquê. Dito tudo isso, meus amores, eu encerro o episódio de hoje. Gente, último episódio do ano. Quem diria, 2025 acabou. Eu não sei quando que você está ouvindo esse episódio, por favor, deixa nos comentários, me conta quando que você está ouvindo. Eu não sei se você está ouvindo no dia 31 mesmo, enquanto você se arruma pro ano novo. Eu não sei se você está ouvindo no dia 1º. Eu não sei se você está ouvindo bem depois. Eu não sei o que você está fazendo enquanto você está ouvindo esse episódio e eu quero muito saber. Então me conta nos comentários que dia que você está ouvindo e o que você está fazendo. Porque assim, eu provavelmente vou ter que escutar ou assistir alguma coisa enquanto eu me arrumo pro jantar de ano novo. Ai, gente, que delícia, ano novo, eu adoro ano novo, eu sou muito supersticiosa, eu amo ano novo. Enfim, dito tudo isso, pela segunda vez que eu já falei essa frase, eu só queria desejar pra vocês, gente, um feliz ano novo, caso ainda não tenha virado o ano quando você estiver ouvindo esse episódio, mas agradecer vocês por toda a parceria desse ano de 2025, dizer que eu sou, desculpa, já tô me abandonando que eu fico emocionada, mas dizer que eu sou muito, muito, muito grata a essa comunidade linda que a gente tá construindo, a todos vocês, meus queridíssimos ouvintes, dizer que eu tô ansiosíssima pra 2026, eu quero muito trazer coisas bacanas pra vocês, histórias muito boas, mas também marcas bacanas pra entrarem junto no projeto, quero trazer conteúdo pros apoiadores, assim, incríveis também, porque é isso. A ideia aqui do podcast é crescer cada vez mais, se Deus quiser, publicar mais de um episódio por semana. E eu sei que vocês querem isso também, então é meu sonho de princesa conseguir tirar todos esses planos do papel, conseguir o suporte que eu preciso pra conseguir tirar essas coisas do papel. Eu quero muito também abrir uma lojinha do podcast com camiseta, com caneca, com caderninho, com coisas. Enfim, 2026 eu tenho muitos planos e eu preciso da sua ajuda pra tirar esses planos do papel. Então fica aqui o meu convite, caso você não seja apoiador, por favor, considere apoiar a gente. Na descrição do episódio tem vários links de como você pode fazer isso. E o seu apoio ajuda demais pra movimentar esse projeto. Mas fora todo esse papo, eu só queria realmente deixar meu agradecimento a todos vocês, desejar de coração mesmo uma boa virada de ano, um beijo pras famílias de vocês, que eu também adoro quando vocês me contam que vocês escutam o podcast com seus pais, com suas mães, com seus irmãos, ou o que seja, então ficou meu beijo também pras famílias de vocês. E é isso, eu te vejo semana que vem, agora em 2026, e quando eu for te levar pra uma outra parte do mundo. Ai, que legal, já vai ser 2026, que loucura! Beijo!